Ok, então o que, que a gente faz agora com essa equação? Né? Então eu tenho aqui uma derivada substantiva, o material, né? E o nosso termo aqui, né? Laplaciano do Laplaciano. Né? É um termo aqui difusivo. Né? Ok, então lembrando ó, que a equação da vorticidade, né? Ela vinha da equação da quantidade de movimento, certo? A gente aplicou o rotacional, a equação, a meio do rotacional, a equação da quantidade de movimento, obteve a equação da vorticidade, e agora a gente está substituindo, para esse caso específico, onde a gente achou a função corrente, a gente está substituindo a vorticidade, né, pelo Laplaciano da função corrente, certo? Então essa aqui também não deixa de ser uma outra forma da equação da quantidade de movimento, mas aqui ela só vale para esse caso específico, né? A gente está obtendo ela para um escoamento 2D, né? Incompressível, num sistema de coordenada cartesiana. Mas a gente pode abrir mais ela, né? Derivada substantiva. Né? Como é que a gente abre aqui a derivada substantiva? Né? Então, lembrando, ó, quanto vale isso aqui? Isso aqui vale d dt, do que está aqui dentro, ó, Laplaciano de psi, né? Mais, né? A gente tinha o quê? A velocidade, né? Fazendo um produto escalar no gradiente, né? De quem? Do Laplaciano de psi de novo. Então, eu tenho que abrir isso aqui. Isso aqui vai me dar o quê? Um d dx mais um v dy, certo? Então, esse cara aqui, lembrando, ó, isso aqui me dá u d dx. Aí eu estou operando aqui ó, no Laplaciano de psi, certo? Mas, então, isso aqui é só esse termo. Mais v d dy do Laplaciano de psi. Certo? Então, a gente pode escrever tudo agora. Lembrando que isso aqui eu posso escrever também em função da função corrente. Né? Então, eu estou indo, né? Eu estou pegando, abrindo termo a termo. Né? Isso aqui quanto vale? Né? A gente acabou de ver, né? Que é, a gente definiu como d psi dy, e esse aqui a gente definiu como menos d psi dx. Certo? Então, a gente pode escrever toda a equação agora aqui embaixo. Né? Então, como é que ela vai ficar? Ó? Deixa eu ver se cabe aqui no papel. Então, ela vai ficar aqui, ó. Primeira derivada no tempo, né? dt, certo? Estou copiando aqui o Laplaciano de psi. Esse aqui é o Laplaciano, certo? Mais d psi dy, agora esse segundo termo aqui todo, né? d dx do Laplaciano de psi, certo? Aí tem esse termo aqui agora, né? Mais, aliás, é menos, né? O v é menos d psi dx, então menos d psi dx, Laplaciano dy do Laplaciano de psi, certo? E, por fim, o termo final, que já estava né, numa forma razoável. Então, mais... Opa, desculpa, que é igual, né? Ani Laplaciano do Laplaciano de psi. Certo? A gente pode escrever isso aqui numa forma... Então, essa aqui toda é a equação, né? Então, é tudo isso que está aqui na tela, né? Lembrando que isso aqui é um Laplaciano, tá? Tem um 2 aqui. Tudo aqui, ó. Tudo isso aqui é a nossa equação da função corrente 2D, né? Transformamento incompressível 2D no sistema cartesiano. A gente pode escrever isso aqui, ó, também é comum, tá? É comum escrever isso aqui, estou puxando uma flecha para cá, como se fosse um operador, tá? Então, não se assustem se vocês virem, né, essa equação assim, ó, derivada no tempo, então é uma forma mais curta de se escrever, ó, né? Mais derivada de psi parcial em y, derivada em x, menos derivada em x parcial de psi, derivada parcial em y. Tudo isso aqui como se fosse um operador, né? Tudo isso aqui como se fosse um operador em Laplaciano de psi. Tá?
igual a ni Laplaciano do Laplaciano de psi. Então, não se espantem se vocês virem isso aqui. Tá? O que é isso? A derivada parcial no tempo desse termo, mais derivada parcial em y de psi, derivada parcial em x desse termo, menos derivada parcial em x do psi, derivada parcial em y desse termo, igual a esse termo. Então, tudo isso aqui é um jeito mais curto de escrever o lado esquerdo dessa equação aqui, né? Um jeito de escrever isso aqui, ó. Porque se a gente olhar todos esses termos aqui, o que eles têm em comum, né? O que há em comum nesse termo aqui e nesse termo aqui, ó. O que há em comum desses três lados, esses três termos em vermelho? Eles estão operando, né, no Laplaciano de psi, tá? Então é por isso que a gente escreve ele assim também, tá? Então essa aqui, ou de um jeito mais curto, ó, vamos deixar essa aqui na tela. Essa equação aqui é a nossa equação da função corrente para um escoamento incompressível 2D, no sistema cartesiano. Tá? Então, para que serve essa equação? Né? Como é que a gente vai usar essa equação? Né? Eu vou escrever ela de novo aqui, eu achei que ficou com a letra meio ruim, para variar, né? Então, vou escrever de novo aqui de um jeito curto, vou tentar fazer uma letra um pouco maior e um pouco mais legível, né? Apesar disso estar no livro, né? Para evitar confusão, tá? Derivada, tentar tomar cuidado aqui com a letra. Então, aqui aquele operador que a gente tinha escrito, está tudo operando, né, sobre o Laplaciano de psi. Então, esse aqui é o nosso operador, acho que ficou mais claro assim, né? Laplaciano de psi, isso aqui é igual ni Laplaciano do Laplaciano de psi. Essa é a nossa equação da função corrente para escoamento incompressível 2D, um sistema cartesiano. Tá? Então, ó, primeira observação, né? Essa equação é uma outra forma da quantidade de movimento. Né? Então, isso aqui, como é que a gente obteve essa equação? A gente tinha, né, equações da quantidade de movimento, certo? O que a gente fez depois? A gente passou para a equação da vorticidade, aula passada, quando a gente pegou o rotacional dessa equação aqui, chegou na equação da vorticidade. Aí o que a gente fez agora? A gente simplificou aqui, ó, 2D, estou pondo aqui embaixo da flecha o que a gente fez, ó, 2D, incompressível, certo? E sistema cartesiano. Com isso, a gente chegou na equação da função corrente. Então, a gente pode fazer outras, né, para outros tipos de escoamento, mas, em princípio, isso que a gente obteve aqui, em princípio, do jeito que a gente fez, isso só vale para um sistema cartesiano, de um escoamento incompressível 2D. Tá? Qual a vantagem dessa equação? Né? Por que a gente obtém essa equação e, ao invés de trabalhar diretamente com a equação da quantidade de movimento? Né? Porque a gente ganha por um lado e perde por outro. Né? Então, aqui, né, a gente tem uma equação de quarta ordem. E quando a gente pegou para esse sistema aqui, né, 2D incompressível, né, sistema cartesiano. Então, quando a gente fez isso aqui, ó, 2D, eu tinha o quê? Eu tinha duas componentes, né, da quantidade de movimento, vamos por assim, em x e em y, e mais a equação da massa. Certo? Então, a gente tinha três equações. Mas o que a gente acabou de aparecer aqui, né? Eu vou por aqui, ó. Ou foi o que a gente acabou de... Ou eu resolvo isso, ou eu resolvo a equação de cima. Então, essa equação ela é uma equação de algo que é escalar, mas onde é que eu perdi alguma coisa aqui, né?
eu perdi no grau da equação, né? Porque eu tenho agora uma equação de quarta ordem. As minhas 3 equações lá, a quantidade de movimento era de segunda ordem, por exemplo, né? Agora eu tenho uma equação aqui de quarta ordem. Então, eu aumento o grau da equação, mas eu diminuo o número de parâmetros, o número de variáveis, digamos assim. Eu diminuo o número de variáveis, né? Então, ou a gente vai fazer aqui, ó, uma equação da função corrente, ó, uma equação para psi, né? Só que agora ela é de quarta ordem. Então, isso é bom ficar claro. Uma equação de quarta ordem. E aí eu preciso de 4 condições de contorno também, né? 4 condições de contorno. E normalmente a gente tem, né? A gente tem, é só lembrar que a derivada da função corrente, os derivados parciais me dão u e y, né? Então, por exemplo, se eu for resolver essa equação aqui, ó, eu vou resolver para um dado problema e eu conheço o contorno, como é que eu aplico o contorno para psi ao invés de aplicar para u e para v, né? Então, por exemplo, eu posso colocar assim, ó, para as condições de contorno. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, algum valor no infinito, né, para u e v, né, u e v no infinito. Então, eu vou ter aqui para y tendendo a mais ou menos infinito, né, eu tenho um dado valor constante, por exemplo, né, para u e para v. Isso é comum, né? Então, a gente chama de escoamento não perturbado, ou escoamento no infinito, né? Ou escoamento de corrente livre, né? Então, eu vou ter um valor para x e um valor para y. Então, por exemplo, o valor para y, eu teria um menos aqui para o y, eu pego o valor, né, com o sinal trocado, né? Mas aqui eu vou ter, então, um valor. Isso aqui é menos a componente v, menos a componente y, né? Menos v, né? Desculpa, menos v, esse valor aqui. Então, eu vou por aqui o valor 1 e dy psi, que é o meu próprio u, eu vou ter um outro valor. Ó. E aí vai depender do contorno, certo? Ou se eu tiver parede, por exemplo, normalmente em parede, o que, que acontece, né? Minha componente v é zero, porque o escoamento não pode atravessar uma parede sólida, e minha componente u é zero, porque eu tenho a condição de não deslizamento. Né? Então, como é que a gente faz? Para y igual a parede, seja a coordenada onde tem parede, por exemplo. Né? Então, isso vai me dar o quê? Vai me dar aqui x e y. Então, y vai ser zero. Então, isso aqui vai ser zero. Isso aqui é menos y. Né? Meu x vai ser zero também. Derivada em relação a y de psi. Porque eu tenho condição de não deslizamento. Então, essas são as condições de contorno. E aí, antes de terminar, né, a gente pode observar que se eu tenho um escoamento irrotacional, então isso aqui é zero, então é o mais fácil, né? Para escoamento irrotacional, essa equação ela vira simplesmente Laplaciano de psi igual a zero. Eu não preciso fazer tudo isso aqui. Tá? Então a observação final seria essa.